Olá, bom estarmos aqui mais uma vez e eu quero te convidar hoje para nós fazermos uma viagem novamente há 2000 anos atrás, pelas ruas de Jerusalém, sujarmos os nossos pés nas ruas empoeiradas de Jerusalém, há 2000 anos atrás. O momento que nós vamos ver e meditar ali é logo depois Jesus está lá no Getsêmani com os seus discípulos. Ele é traído por Judas e levado para ser julgado pelos líderes religiosos. Jesus é levado diante daquilo que se chamava o Sinédrio, né? Essa reunião dos líderes, o sumo sacerdote, fariseus, saduceus, mestres da lei, todos juntos reunidos para julgar Cristo. E meu objetivo aqui hoje não é mostrar para você ou falarmos que Cristo ressuscitou, porque como cristãos nós sabemos que Cristo ressuscitou, nós temos essa convicção. Nós sabemos que no livro de Atos dos Apóstolos, as Escrituras já registram isso. No capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, olha, depois do seu sofrimento, depois de tudo que Cristo passou, do que nós vamos falar aqui, do que nós vamos ver juntos, Jesus apresentou-se a eles, a seus discípulos e às pessoas, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, Jesus ficou entre eles, ressurreto, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, para aqueles que são cristãos, isso já é algo assumido, nós sabemos que Cristo foi ressurreto. Paulo vai falar na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 6, que Jesus apareceu a 500 pessoas ao mesmo tempo. Então, se nós cremos nas Escrituras, se somos cristãos, isso já é um ponto comum entre nós. Não é algo que eu precise provar para você, porque as Escrituras já nos dizem isso de forma muito enfática, né? Mas qual que é o meu ponto aqui com esse nosso devocional hoje? Meu objetivo é levantar um questionamento no meu coração e no seu coração. Se nós sabemos, se nós estamos certos como cristãos de que Cristo ressuscitou, de que Cristo vive, de que Cristo reina, será que, como eu estou vivendo, como que eu e você estamos vivendo a nossa vida, os nossos dias? Será que nós estamos vivendo como se Cristo estivesse ainda morto? Como se Cristo fosse aquele homem sofredor que aos olhos dos homens estava sendo derrotado, até mesmo aos olhos dos seus discípulos que fugiram, se afastaram. Parecia-lhes aos olhos humanos um homem derrotado, um homem perdido. Será que é assim que eu e você vivemos com relação a Cristo? Ou será que a nossa vida é condizente com a vida de alguém que sabe que Cristo ressuscitou? Essa é a pergunta que eu quero colocar nessa nossa breve meditação. Será que eu tenho vivido como se ele estivesse morto ou como se ele de fato ressuscitou? E para isso, nós chegamos nessa cena, nós voltamos 2000 anos atrás e vamos nessa cena em que Jesus está ali diante desse sinédrio, dessa reunião de homens extremamente importantes para a religião judaica. Os homens guardiões da palavra, do estudo, da revelação de Deus. E Jesus está diante desses homens e o texto a gente não vai ler, mas você pode depois ler em Mateus capítulo 26, do versículo 57 em diante, tem esse relato. Esse relato tem no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Depois
Na descrição aqui abaixo do vídeo eu coloco ali bem certinho todos os locais onde nos evangelhos nos é relatado esse acontecimento. E aqui as escrituras vão dizer assim, olha, enquanto tudo isso acontecia, Pedro, que é o personagem que eu quero acompanhar aqui com vocês, eu quero que vocês vejam bem claramente o Pedro antes da ressurreição e o Pedro depois da ressurreição, porque são duas pessoas completamente diferentes. E aqui a gente acompanha Pedro e o outro discípulo, que a Bíblia diz que muito provavelmente era o João. E diz assim, ó, eles seguiam Jesus de longe. Estavam caminhando de longe porque tudo que estava acontecendo era assustador. E provavelmente eu e você seguiríamos também de longe. Vendo o nosso mestre sendo acusado de tantas coisas. E a palavra segue dizendo, e ele diz assim, que Pedro sentou-se com as pessoas enquanto acompanhava e olhava de longe o que acontecia com Cristo, sendo julgado por aqueles homens, sendo questionado. E diz que enquanto ele se aquecia ali junto ao fogo, Pedro esperava para ver o que ia acontecer. É um homem que não tem ação, é um homem que não faz nada, é um homem que apenas se assenta e fica ali esperando. Um homem cheio de medo, com o seu coração cheio de temor. E apenas observa o que acontece com o seu mestre, com o seu Senhor. E Jesus ali é julgado, recebe as acusações daqueles homens, acusações falsas. O próprio texto vai dizer que os líderes não tinham o que acusar, então precisavam levantar testemunhas falsas a respeito de Cristo, e é feito todo aquele teatro e Jesus é acusado. Mas o ponto aqui é que enquanto tudo isso acontece, Pedro observa. Pedro observa de longe e eles então perguntam, tu és o Cristo? Se você é o Cristo, fala abertamente. Eles questionam Jesus e Jesus vai responder, é exatamente como você diz, eu sou o Cristo. E isso então causa um alvoroço, os homens que estão ali rasgam suas vestes porque é uma blasfêmia. Cristo, Jesus, o Jesus de Nazaré, aquele que eles conheciam, aqueles que eles sabiam quem era o pai, a mãe dele, dizendo que era o próprio Cristo. E eles não aceitam. E o texto vai dizer que então eles começam a cuspir no rosto de Cristo. Alguém cuspir no rosto de outra pessoa é um sinal de um desprezo, queridos. Você já deve ter visto essa cena. Hoje a internet nos possibilita, É nojento de ver, é algo repugnante de ver. Você imagina você receber o cuspe de alguém no seu rosto. O quanto isso é desprezível. E o nosso Cristo, a palavra vai dizer que eles começaram, não era uma pessoa, eram os soldados todos em volta cuspindo no rosto de Cristo. Esse texto vai dizer que eles vendam o rosto de nosso Senhor Jesus e começam a esbofeteá-lo. Que humilhação, que cena terrível. E é o ponto que eu quero chegar com você. Pedro está ali observando essa cena horrível, o seu mestre sendo humilhado. Aquele que ele pensava ser o restaurador de Israel, que iria se levantar com mão forte, pegar em espadas, erguer um exército e subjugar Roma e libertar Israel finalmente. E agora os judeus seriam livres. Mas ali está o seu mestre sendo humilhado, sendo cuspido, sendo torturado. E isso
destrói o coração de Pedro. Isso acaba com ele, destrói as suas expectativas, destrói seus sonhos, como ele dos outros discípulos, de um se assentar à direita, outro se sentar à esquerda de Jesus no seu glorioso reino, e tudo é destruído ali naquele momento. Provavelmente uma tristeza, uma decepção completa toma o coração de Pedro. E então pergunto para ele: você não é um dos seguidores? Você não é um daqueles que andava com Cristo? E Pedro prontamente então responde: eu nem conheço esse homem. Você consegue perceber o coração de Pedro? Um coração fraco, um coração cheio de medo, cheio de temor, cheio de pecado, cheio de fraqueza, um coração igualzinho ao meu coração e ao seu coração. E Pedro está ali assustado, desesperado com aquela situação, mas o texto vai dizer, esse mesmo texto narrado lá por Lucas, no capítulo 22, no versículo 61, que então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Jesus olha nos olhos de Pedro, esse olhar é muito precioso. Nesse momento de dúvida, nesse momento de decepção, nesse momento de incerteza a respeito de quem Cristo era, se Jesus de fato era o Cristo, por que estava passando por isso, Jesus olha nos olhos de Pedro. E esse é justamente o ponto, queridos, eu e você sempre temos que estar olhando para Cristo. Olhe para Cristo no sentido de quem olha para a sua palavra, porque foi o que Ele deixou para nós. No sentido de quem olha e coloca a sua fé e a sua esperança em Cristo e na sua mensagem de vida, deixada nas Escrituras. Porque esse olhar para Cristo é o grande elo que vai trazer a mudança, que vai nos levar desse Pedro coagido ao Pedro que nós vamos encontrar depois. Ao Pedro que vai entender aquilo que Jesus diz nessa cena, enquanto ele é humilhado. Ele vai dizer assim, olha, para aqueles homens que estavam humilhando, que estavam esbofeteando, que perguntavam, diga-nos, você não é o Cristo? E Jesus vai responder para eles, olha, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita de Deus, do Deus poderoso. E eles ficaram indignados com essa declaração, dizendo, você então afirma que é o Filho de Deus? E Jesus então diz, vocês dizem que eu sou. Então eles amarram Jesus, o levam, o crucificam. E Pedro assiste tudo isso, distante, com medo, mas o grande ponto aqui que eu quero trazer para nós nessa nossa meditação, esse Pedro assustado, temeroso, é o Pedro que chega no livro de Atos e diz que Jesus se reúne com eles ali e fala para eles, olha, vocês vão receber poder. E essa é a grande diferença. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês então serão minhas testemunhas. E enquanto Pedro escuta isso a respeito do Espírito Santo que iria descer sobre eles, diz no verso 9 do capítulo 1 de Atos, tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles, quando ele subia, versículo 10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Presta atenção aqui nisso, querido, olha só.
Lembra que na cena que nós acabamos de ver do Sinédrio, Pedro só observava, Pedro olhava o seu mestre sendo humilhado, o seu mestre sendo torturado. E agora o texto diz assim, olha, que os seus olhos estavam fixos no céu, enquanto o seu mestre subia para os céus, era elevado à glória de Deus. Você percebe tudo que mudou na visão, na compreensão de Pedro? Cristo para ele agora não era mais um homem derrotado, não era mais um homem morto e oprimido, sendo subjugado, sendo cuspido, não. O Cristo, o Jesus de Pedro agora era o Jesus glorificado. Era o Jesus sendo elevado às alturas e glorificado. É o Jesus que no finalzinho aqui, o texto vai dizer assim, que aparecem anjos para Pedro e para os seus discípulos que olham para os céus vendo Cristo ressurreto, e esses anjos dizem assim, esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus agora, ele voltará da mesma forma, triunfante. Como Jesus mesmo diz, naquela cena em que ele é zombado, naquela cena em que ele é esbofeteado, ele diz, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e um dia vindo sobre as nuvens no céu. E essa é a nossa grande esperança. E é isso que nos traz transformação, é essa compreensão de que o Cristo não está morto, mas de que o Cristo ressuscitou, de que Cristo está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. E isso transforma Pedro e seus outros companheiros, os apóstolos e os discípulos, em pessoas intrépidas, confiantes, cheias de coragem. E em Atos capítulo 4 nós temos algo registrado que é totalmente oposto ao que nós vimos na cena do Sinédrio. E por coincidência essa cena acontece de novo no Sinédrio, diante daqueles homens religiosos. O texto vai dizer em Atos capítulo 4 que também Pedro e João, por estarem falando e anunciando o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, aqueles religiosos pegam Pedro e João, lançam eles na prisão, pensando que vamos amedrontá-los, vamos deixar eles com medo. E depois, no outro dia, tiram eles da prisão, colocam eles diante do Sinédrio. Mas olha o que o texto vai dizer. Capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Agora não é mais o Pedro cheio de medo, mas agora é o Pedro cheio do Espírito Santo. E esse Pedro vai declarar para eles no versículo 11, esse que eu estou anunciando, esse que eu estou falando, esse é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O próprio Pedro dizendo, a pedra principal que edificará a igreja é Cristo. Esse que vocês rejeitaram, é sobre ele que a igreja será edificada. Vocês rejeitaram, mas ele é a pedra. E olha a coragem, olha a intrepidez de Pedro aqui nesse texto, é incrível, porque ele vai declarar no versículo 12 para aqueles homens, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Olha que palavra de Pedro, querido. Em nosso tempo, em nossos dias em que os homens têm se acovardado de anunciar o Evangelho de Cristo, dizendo,
Não, na verdade, todos os caminhos levam a Deus. Se você viver a sua religião com um coração sincero, se você estabelecer um relacionamento com esse Deus, com essa energia do cosmos, mas se for sincero, todos os caminhos levam a Deus. Vivemos tempos assim, muitas pessoas falando isso, mas isso não é o Evangelho, isso não é o que a palavra de Deus diz, não é o que os apóstolos declararam, não é o que a Bíblia nos deixou. Olha, versículo 12, vou ler de novo, olha o que Pedro declara diante daqueles homens sem medo. Ele diz: não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome, não há outro caminho. E ele vai dizer: pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome pelo qual você pode invocar e ser salvo é o nome de Cristo. E aquilo obviamente aborrece os líderes. E quando eu e você somos também enfáticos dessa forma, nós aborrecemos as pessoas. Fazemos inimizade com o mundo. Não nos tornamos amigos do mundo, como muitos líderes têm tentado se tornar amigos do mundo, falando aquilo que o mundo quer ouvir, para receberem os aplausos e os agrados do mundo, mas eu e você somos chamados para declarar a verdade de Cristo, independente das consequências. E aqueles homens tentam amedrontar Pedro, dizendo: olha, a gente até vai liberar vocês, mas não falem mais sobre esse Cristo, não anunciem mais esse Cristo. Mas olha o que Pedro vai dizer. Pedro e João então responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha, querido, isso é disso que se trata. O Pedro que a gente viu na primeira cena, o Pedro amedrontado naquela ocasião do Sinédrio que interrogava Jesus, era o que ele via. Essa é a grande diferença. Pedro estava vendo um Cristo derrotado, um Cristo sendo humilhado, mas agora os seus olhos tinham visto. Ele mesmo declara que eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de proclamar, eu não consigo deixar de ter um entusiasmo, uma chama no meu peito de falar de Cristo para cada pessoa que cruza o meu caminho. Eu não vou conseguir parar, vocês podem me prender, vocês podem me matar, não me importa. Os meus olhos viram o Cristo ressurreto. Os meus olhos viram o Cristo ressurreto, as minhas mãos tocaram nele, eu me assentei à mesa, eu comi com Cristo. Ele teve uma experiência verdadeira com Jesus, com o Cristo ressurreto. E se você deseja, se você hoje olha para o seu coração e vê que o seu coração é um coração cheio de medo, cheio de reservas, se você, como eu disse no outro vídeo, que é parte da multidão que acompanha Cristo à distância, que não quer se envolver com a igreja de Cristo, que tem medo de se envolver, e você deseja, e você sente que deve estar envolvido, deve estar caminhando, deve anunciar a palavra, você precisa mudar o que os seus olhos veem. Você precisa mudar aquilo que seus olhos estão vendo. Você deve fazer como naquela cena que os olhos de todos os discípulos estavam fixados em Cristo enquanto ele subia aos céus. Você precisa fixar seus olhos em Cristo e em Cristo somente. Até que o Espírito Santo tome conta total do seu coração. Até que seu coração seja cheio dessa intrepidez, dessa coragem que encheu o coração de Pedro e o coração dos seus companheiros, e onde eles foram cheios de coragem e de intrepidez para anunciar o nome de Cristo e dizer: vocês podem fazer o que quiser, mas eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi, porque eu tive uma experiência com Cristo ressurreto. A coisa mais triste, querido, é eu e você
declararmos que cremos na ressurreição, declararmos que somos cristãos e sabemos que Jesus ressuscitou, mas vivemos na prática, a prática da nossa vida, a prática do nosso dia a dia, ser uma vida de alguém que não sabe que Cristo ressuscitou. A prática da nossa vida ser a prática de uma vida onde Cristo não ressuscitou. Onde não há um evangelho a ser anunciado com entusiasmo, onde teu coração não se enche de alegria. Onde você vê alguém e não pensa em anunciar essa mensagem, você não sente esse desejo profundo de dizer Cristo vive. E você precisa crer nele, porque não existe um outro caminho. Não existe um outro nome pelo qual as pessoas possam ser salvas, senão o nome de Cristo. Essa é a minha oração nesse momento, nesse devocional, para mim e para você, que a nossa vida seja uma vida vivida como se Cristo de fato ressuscitou. Como pessoas que sabem e têm essa certeza no coração, Ele vive. Ele não está mais lá naquela tumba em Jerusalém. Ele não está mais lá, Ele ressuscitou, aquela tumba está vazia. E eu e você, por causa disso, nós temos uma mensagem a anunciar, nós temos uma mensagem a gritar aos quatro cantos da terra, a todas as pessoas ao nosso redor, nós temos uma mensagem a anunciar, nós temos uma forma diferente para viver. Nós não podemos viver como o mundo, nós não podemos gastar nosso tempo como o mundo gasta. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos amar a igreja, nós precisamos amar o corpo de Cristo, nós precisamos amar anunciar o Evangelho, nós precisamos amar colocar os nossos dons em prática, precisamos amar receber os dons das pessoas, abençoar e ser abençoado. Nós precisamos amar isso, viver isso com intensidade. Assim como os apóstolos viveram, nós precisamos viver Cristo como quem sabe que Ele ressuscitou, como quem viu Ele ressurreto. Amém, meus queridos? Essa mensagem que eu quero deixar no seu coração, ao meu coração, porque foi essa mensagem tão poderosa que o Senhor colocou e falou ao meu coração nessa manhã. E que o Senhor abençoe você e que você encontre forças para caminhar de forma constante, com os olhos fixados na palavra de Cristo, com os joelhos dobrados em oração, sendo renovado, sendo cheio do Espírito Santo e anunciando que Ele vive. Amém? Abraço a todos vocês. Se você foi abençoado, não esqueça, compartilhe essa mensagem. Isso é parte do que nós fazemos, é parte desse ministério. Paulo estava lá diante daquele sinédrio anunciando: eu e você temos o mundo na palma das mãos. Em nossas redes sociais, anuncie, divulgue, fale dele, mande essa mensagem. Participe daquilo que Deus está fazendo, seja um privilegiado de ser parte da obra de Deus, daquilo que Deus faz, e ser um anunciador, um proclamador desse evangelho poderoso. E falamos como Paulo na carta dos Romanos: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? O evangelho é o poder de Deus. Eu e você desfrutamos do poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, amado.